Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. Eu sou o Felipe Breder e hoje nós vamos tentar responder a pergunta sobre qual é o final original do Evangelho de Marcos. Afinal de contas, a Bíblia foi adulterada? Nós estamos de volta com aquela série de vídeos sobre crer é também pensar, que eu já fiz alguns aqui no YouTube há um tempo atrás e agora eu quero recomeçar esses vídeos onde a gente aborda temas apologéticos, fé e razão, fé e ciência. E hoje eu quero tentar responder essa polêmica pergunta se o Evangelho de Marcos foi adulterado ou não, qual é o final original do Evangelho de Marcos. Mas antes de tudo, eu quero pedir já encarecidamente para você que deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A Escola do Discípulo, a sua escola bíblica online. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Então, se inscreve aí no canal, curte aí também, dá essa forcinha, dá essa moral pra gente, que tudo que nós estamos fazendo aqui na Escola do Discípulo é pela graça de Deus, mas também temos contado com o apoio de vocês. Nós já falamos aqui no canal sobre o Evangelho de Marcos, questão sobre a autoria, se foi realmente Marcos que escreveu, que ano o Evangelho foi escrito, tudo isso nós já falamos na aula do Panorama do Novo Testamento com o Yuri aqui no canal. Você pode clicar, inclusive, para assistir esse vídeo no link que está aparecendo em algum lugar aí na sua tela. Mas o meu foco hoje vai ser no final do Evangelho de Marcos. Se você abrir aí agora a sua Bíblia, você vai ver que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e ele termina no capítulo 16, no versículo 20. E aí que vai surgir alguma polêmica sobre isso. Infelizmente, nós não temos mais o Evangelho de Marcos original, escrito em grego. O que nós temos são cópias sobre isso, e quanto mais antiga for uma cópia, ou seja, quanto mais perto do evento original, mais confiável esse texto é. Eu já falei exatamente sobre isso num vídeo aqui da nossa série no YouTube sobre se você acredita mesmo na Bíblia, se a Bíblia pode ser confiável. Eu já falei sobre essa questão dos pergaminhos. Basicamente, a pesquisa histórica funciona assim. Quanto mais antigo um texto for, ou seja, mais próximo do evento original, mais confiável esse texto é. Quando a gente fala do Evangelho de Marcos, o texto mais antigo que nós temos, ou seja, o documento mais próximo do evento original que nós temos preservado até hoje é o Papiro 45, datado por volta do ano 250 depois de Cristo. O problema dele é que ele está bem danificado. Nós temos apenas trechos, fragmentos do Evangelho de Marcos. Nós temos ali o capítulo 4 até o capítulo 9, o capítulo 11, 12, mas não tem o capítulo 16. Quando nós falamos do Evangelho de Marcos completo, o texto mais antigo que nós temos acesso é o Códice Sinaítico, que ele está datado no século IV, entre o ano 330 a 360 depois de Cristo. E quando nós vamos ler e estudar esse códice, aí surge um problema sobre o final do Evangelho de Marcos, que é a questão do nosso vídeo, porque nele o texto termina no capítulo 16, no versículo 8. Ou seja, estão faltando todos os outros versículos, do 9 ao versículo 20. E aí surge a questão: por que esse texto não está lá? O Evangelho literalmente termina no versículo 8, onde diz que trêmulas e desnorteadas as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. E aí o texto termina aí. O próximo evangelho completo que nós temos do Evangelho de Marcos é o Códice do Vaticano, que também é do século IV, que também é um dos textos mais antigos que nós temos com o Evangelho de Marcos completo, ou seja, mais próximo ao evento original. Ele é datado também por volta do ano 300 e pouco. Ali também o texto do Evangelho de Marcos termina no capítulo 16, no versículo 8. E eu queria aproveitar essa oportunidade justamente para mostrar isso para vocês. Se vocês têm acompanhado a gente aqui na Escola do Discípulo, sabe que a gente tem uma parceria com o Logos e que nós gostamos muito do Logos, que a gente indica o Logos como um dos melhores softwares de estudo bíblico, e no Logos nós conseguimos ver e conseguimos ler exatamente esses códices, e eu vou mostrar para vocês. Aqui no Logos nós temos de graça para você baixar o Códice Sinaítico, ou Codex Sinaiticus. E eu já coloquei aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, e nós vemos que no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, que começa aqui, o texto está em grego, óbvio, ele termina no versículo 8. E aqui embaixo já está Catalucan, ou seja, Evangelho de Lucas, e não tem o versículo 9 até o versículo 20.
E inclusive dá para a gente clicar aqui e abrir a imagem desse códex, isso é muito legal, ele está online, vai abrir a imagem para nós vermos, e aqui você pode ver o capítulo 16, o verso 8, o texto original do Códex Sinaíticos, e que realmente o Evangelho de Marcos termina no versículo 8, e logo em seguida já começa o próximo evangelho, o Evangelho de Lucas, aqui nesse códex. Então, da onde que vem essa versão completa do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, que vai até o versículo 20? O documento mais antigo do Evangelho de Marcos que nós temos, em que esse final longo, vamos chamar do final longo, que esse final completo do Evangelho de Marcos vai aparecer, é no Códex Alexandrino, que é datado do ano entre 400 a 440 depois de Cristo. E ele aparece depois disso em vários outros códex, como o Códex C, o Códex D, o Códex W, são letras de abreviações que a gente dá, que os pesquisadores dão para esses códex, e a partir daí, esse trecho, esses versículos do 9 a 20 vão continuar aparecendo no Evangelho de Marcos. Ou seja, a grande questão que nós temos aqui é que os documentos mais antigos que nós temos acesso do Evangelho de Marcos não possuem o versículos 9 até o versículo 20 no capítulo 16. E surge a grande questão. Afinal de contas, qual é o final verdadeiro do Evangelho de Marcos? Será que o versículo 9 até o versículo 20 foi adulterado? Foi uma adição posterior? Depois eles colocaram esse texto? Por que que esse texto não aparece nas versões mais antigas que nós temos acesso? A Bíblia foi modificada, meu Deus, a gente não pode confiar nas Escrituras. E agora, o que vai ser do Evangelho de Marcos? O que vai ser da palavra do Evangelho? Calma, que tem algumas reflexões que a gente pode fazer sobre isso. A primeira coisa que nós podemos meditar aqui, que chama a nossa atenção nessa versão do final curto, onde termina no versículo 8, é que parece pouco provável que Marcos tivesse a intenção de encerrar o seu evangelho no versículo 8. Por que Marcos encerraria o evangelho com mulheres amedrontadas e fugindo? Poxa, Marcos conhecia a mensagem da ressurreição, a mensagem de esperança, Marcos conhecia as histórias do que tinha acontecido depois da ressurreição de Jesus. Parece que não era a intenção original de Marcos que o texto terminasse no versículo 8. E aí nós vamos descobrir e vamos ver que apesar dos últimos versículos não estarem disponíveis nos códices mais antigos, como nós acabamos de ver, nós vamos ver que muito antes desses códices, a versão do final estendido do Evangelho de Marcos já era conhecida por muitos, e isso é que chama a nossa atenção. Por exemplo, Irineu de Leão, um dos pais da igreja, que viveu entre o ano 130 e 202 d.C., muito antes do Códice Sinaítico. Ele cita o versículo 19 do Evangelho de Marcos, do capítulo 16. Então nós vemos que ele tinha conhecimento dessa versão estendida, que essa versão estendida existia na época dos pais da igreja. Um outro exemplo é Justino Marte, outro pai da igreja que viveu entre o ano 100 e o ano 165 d.C. Ele também faz citação e parece conhecer a versão estendida do Evangelho de Marcos. E é possível que até mesmo Tertuliano, que viveu entre o ano 160 e 220 d.C., também tivesse conhecimento dessa versão longa do Evangelho de Marcos, além de outras citações. O que nós podemos ver aqui de maneira inequívoca é que antes mesmo daqueles códices que nós já vimos, a versão estendida do Evangelho de Marcos, ou seja, do final do Evangelho de Marcos, existia e era conhecida pelos pais da igreja. Ou seja, uma das possibilidades do que pode ter acontecido é que a versão original do Evangelho de Marcos, escrita por Marcos, fosse completa, tivesse os 20 versículos no capítulo 16, mas depois de um tempo, em uma das cópias, ela se perdeu. Talvez a última página tenha se perdido, até mesmo tenha se rasgado, e esse pergaminho perdeu os últimos versículos do capítulo 16, e ele continuou sendo copiado, continuou sendo divulgado e continuou transitando pelas igrejas, e aí nós tínhamos então uma versão do Evangelho de Marcos que não era completa e que circulava pelas igrejas. Com o passar do tempo, nós perdemos todos esses pergaminhos, perdemos todos esses textos originais, e o que nos restou como versão mais antiga é justamente a versão que está faltando os últimos versículos, mas nós sabemos que antes dessa versão, lá na época dos pais da igreja, os últimos capítulos do Evangelho de Marcos existiam e eram conhecidos pelos pais da igreja. Essa é uma das possibilidades, mas a questão não é tão simples assim.
nós vemos que existem alguns outros problemas nos últimos versículos do Evangelho de Marcos também. Vários estudiosos vão levantar a questão de que esses últimos versículos do Evangelho de Marcos são completamente diferentes, distintos de todo o restante do Evangelho. Que, por exemplo, 17 palavras novas são utilizadas só nesses últimos versículos que não aparecem em nenhum outro lugar no Evangelho de Marcos, ou palavras em grego que o autor traz um outro significado para ela do que todo o restante do Evangelho de Marcos, que o texto não tem conexão com o restante do Evangelho, parece uma mudança abrupta. A própria menção de Maria no versículo 9 parece estranha, porque o autor já tinha mencionado ela nos primeiros versículos. Então, vários estudiosos vão dizer que, apesar dessa versão existir na época dos pais da igreja, parece que ela é uma adição posterior, parece que outra pessoa escreveu esses últimos versículos, porque eles são muito distintos e muito diferentes do que todo o restante do Evangelho de Marcos. Alguns estudiosos vão dizer que uma possibilidade é que o próprio Marcos, ele teve que parar de escrever ali no versículo 8, ele teve que interromper a sua escrita de maneira abrupta, talvez por perseguição ou por qualquer outra coisa que tenha acontecido, e alguns vão dizer que o próprio Marcos, o próprio evangelista, teria escrito a sua versão longa depois e publicado lá a sua segunda edição. Ele mesmo teria escrito esse final. Outros vão chamar a atenção que talvez Marcos teve que terminar o seu evangelho de forma apressada, que ele tinha escrito até o versículo 8, mas por alguma circunstância ele teve que terminar de forma apressada, por isso ele acabou mudando a linguagem e mudando o estilo de escrita e acabou sendo, os últimos versículos sendo diferente de todos os outros. Mas ainda assim existe a possibilidade, a gente precisa reconhecer, que existe a possibilidade de que realmente esses últimos versículos do Evangelho de Marcos tenha sido escrito por alguma outra pessoa, por algum aluno de Marcos, por algum discípulo, ou realmente por alguma outra pessoa. E aí fica a dúvida, fica a questão. O final do Evangelho de Marcos, ele é autêntico? Do versículo 9 ao versículo 20? Será que foi Marcos que escreveu ou foi outra pessoa que escreveu e colocou depois? Mesmo que os pais da igreja conhecessem esse trecho, mesmo que esse final fosse amplamente conhecido pela tradição da igreja, a resposta para essa pergunta é: não dá para saber. Realmente não dá para bater o martelo. Uma coisa nós temos certeza, parece que realmente Marcos deve ter terminado o seu evangelho no versículo 8. Alguns vão dizer que ele tinha a intenção de escrever um segundo volume, como Lucas fez com Atos, ou que ele terminaria de escrever depois, e que existe sim a possibilidade de que esse trecho tenha sido adicionado posteriormente por alguma outra pessoa. Mas agora é que vem a questão séria aqui. Isso não faz com que os últimos versículos do Evangelho de Marcos não sejam autênticos, que eles não tenham acontecido de fato. Muito pelo contrário, nós cremos que esses fatos realmente aconteceram, podem ter acontecido, e mesmo que não tenha sido Marcos que escreveu esse trecho, ele foi adicionado posteriormente porque a igreja e a comunidade sabia e reconhecia que aquele texto era verdadeiro e ele era fidedigno. Ainda assim, nós temos o que Calvino vai chamar de testemunho Spiritus Sanctis Internum, ou seja, o testemunho interno do Espírito Santo. O que nós cremos, a crença que nós temos que o Espírito Santo foi quem iluminou, foi quem inspirou a escrita do Evangelho de Marcos, e mesmo que não tenha sido Marcos que escreveu os últimos versículos do Evangelho, o Espírito Santo inspirou e conspirou para que ele fosse acrescentado e para que na versão final do Evangelho, no cânon da Bíblia, ele estivesse lá. Muito bem, mesmo que os últimos versículos não sejam originalmente escritos por Marcos, nós cremos do fundo do nosso coração, eu creio do fundo do meu coração, que esse texto é autêntico, que aquilo realmente aconteceu, que aquilo veio de alguma testemunha que testificou o que tinha acontecido no final do Evangelho de Marcos. Então o texto é inspirado por Deus. Fique tranquilo, quando você lê o Evangelho de Marcos e abrir a sua Bíblia lá no último capítulo, pode ler ele inteiro, sabendo que ele é verdadeiro e que é palavra de Deus para nós. Isso acontece não só no Evangelho de Marcos, não sei se você sabia disso, como o próprio Evangelho de João no capítulo 8, aquela famosa história da mulher adúltera, de quando Jesus perdoa aquela mulher e diz: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Essa história é tão famosa. Quando nós olhamos para os códices mais antigos, da mesma forma do que o Evangelho de Marcos, essa história não está lá.
Essa história não aparece nos pergaminhos mais antigos e surge a mesma questão. Poxa, será que essa história da mulher adúltera é falsa? Foi adulterada? Ela foi adicionada depois? Nós chegamos na mesma questão. Não significa que a história não é autêntica, né? Mas que realmente ela pode ter sido acrescentada depois justamente porque a igreja sabia que ela era verdadeira. Muito bem, espero que eu tenha tirado a sua dúvida sobre o final verdadeiro do Evangelho de Marcos, e sim, o final verdadeiro do Evangelho de Marcos é o que nós temos na nossa Bíblia hoje, mesmo que ele não tenha sido originalmente escrito por Marcos, ele foi revelado a nós pelo próprio Espírito Santo, ele foi revelado a nós pelo próprio Deus. Você gostou desse vídeo? Gostaria de mais vídeos nessa temática explicando e mostrando essas curiosidades bíblicas? Então se inscreve no canal, comenta aí nos comentários, né? Coloca nos comentários o que você achou, qual a sua dúvida, vamos conversar mais sobre isso. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo da Escola do Discípulo.